Ô Flávio Araújo, você até que não era ruim não, hein? Bom dia, hein? Bom dia, Milton. Dava para quebrar o galho, né? Dava para quebrar o galho. Mas na época existiam tantos grandes locutores esportivos que um a mais não fazia tanta diferença, né? Não, mas você era bom demais. Cansei de ouvir você em Muzambinho. Flávio Araújo em cima da bola, você dividindo com o Fiore Gilhote aqui no Scratch do Rádio, numa das maiores fases do rádio esportivo do Brasil e do mundo, até porque até hoje ninguém narra futebol pelo rádio melhor do que o narrador brasileiro, e você é um sujeito extraordinário. Você precisa ver o que o Ulisses Costa falou de você aqui no meio de semana, e a gente reprisa todo domingo de manhã trechos das suas narrações, e hoje uma conversa mais comprida, e ouvimos uns gols aí, né? Tá vendo? Matando saudades. Você vive onde hoje, Flávio? Ô Milton, eu vim morar em Águas de Santa Bárbara, uma estância hidromineral, com muito boa água, com muita tranquilidade, para ficar aqui a minha reta de chegada na tranquilidade, talvez curtindo uma solidão a dois, mas você faz com que eu seja sempre lembrado. E como você repete tanto aí essas transmissões dos velhos tempos, é comum que eu receba muitos telefonemas, que eu tenha muita gente que ainda recorde do tempo em que eu narrava futebol. Tempo, Milton, que eu faço questão de repetir sempre, o locutor esportivo era um jornalista. O locutor esportivo era uma pessoa ligada à qualidade do espetáculo que ele transmitia. Se o espetáculo era bom, ele dava uma nota boa e a transmissão saía boa. Mas se o espetáculo era ruim, ele o criticava na medida da necessidade que o jornalista tem que fazer. Porque você sabe que já o Milor Fernandes dizia que jornalista é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Então nós realmente falávamos a verdade. Essa história de andar em cima da bola era verdadeira. Nós não éramos animadores de auditório como os grandes locutores esportivos de hoje. Claro que existem as exceções, costumam ser. Foi uma época em que, se havia pênalti contra a seleção brasileira, nós dizíamos que era pênalti. E se o pênalti a favor não fosse pênalti, nós dizíamos também. Hoje é completamente diferente. Mas é assim mesmo a vida segue e temos que aceitar aquilo que se considera, vamos colocar entre aspas, no meu ponto de vista, a evolução. Mas é assim mesmo. Nós procurávamos transmitir o espetáculo do jeito em que o espetáculo se desenrolava. E acredito que eu tenha cumprido a minha missão. De acordo? Sem dúvida. Ô Flávio Araújo, quem é que inventou o slogan Flávio Araújo em cima da bola? Foi o próprio Roberto Silva. Foi o próprio Olho Vivo no início das transmissões esportivas, quando me passava o microfone. Ele criou um slogan, o Alexandre Santos criou um outro slogan, o Mauro Pinheiro criou um outro slogan, mas foi esse efetivamente o que pegou. O ouvinte da Bandeirantes e da cadeia verde e amarela norte e sul do Brasil, a partir de agora vê o jogo, porque o Scratch do rádio manda campo para a melhor transmissão de Palmeiras e São Paulo, aquele que anda em cima da bola. É Flávio Araújo. Roberto Silva movimentou a máquina de fazer reportagem do Scratch do rádio. Eu gostei muito também de máquina de fazer reportagem, porque era um trombolho, né? Tinha repórter magrinho que não conseguia segurar aquele trombolho, que eu tenho tantas e tantas fotos na sessão que o fim levou do maior portal de memória da imprensa esportiva do mundo, o terceirotempo.com.br. E o Roberto acabou de chamá-lo como o homem que anda em cima da bola. Tem uma velha história com respeito ao tamanho dessa máquina. Estreava na Bandeirantes um repórter vindo do Mato Grosso, e eu não vou me lembrar o nome neste exato momento. Mas o Edson Leite, lá em cima, dentro da sua maneira de transmitir, disse: e neste momento vamos movimentar o nosso repórter volante. Fala, repórter volante. Silêncio. O Edson falou mais 2, 3 palavras e fala, repórter volante. Silêncio. Na terceira vez em que o Edson chamou, ele entrou lá debaixo e disse: Edson, aqui fala fulano de tal, repórter volante, ainda mais esta máquina tão pesada que eu estou carregando, não fala sozinho. No dia seguinte ele voltou para o Mato Grosso.
Tá vendo? E agora me diga uma coisa, você fez aniversário sexta-feira, né, meu caro Flávio? Terça-feira a gente muda a idade. Depois de uma certa época, você não faz mais aniversário, você muda a idade. Na verdade, a quantidade imensa de familiares que eu tenho, principalmente de netos, pensou em fazer uma reunião em torno do assunto, mas eu brequei essa possibilidade. Prefiro ficar aqui, muito embora tenha recebido a visita, por exemplo, do meu irmão, do Chico de Assis, que continua fazendo dupla comigo em muitas oportunidades, e também do meu filho Adriano, que você bem o conhece, e que na verdade foi, se não me engano, quem o colocou no Agora, não foi? O Adriano era executivo lá do Agora São Paulo da Folha, e um dia ele aparece. Eu nem sabia que você tinha um filho chamado Adriano. Fiquei muito amigo dele e eu comecei a fazer a coluna pelo Arnaldo Branco, que me convidou, Nelson Nunes, o pessoal do Diário Popular, hoje Diário da Noite. E eu nunca fui descrever, sabe? Eu tô até mais ou menos, aí tô escrevendo no Placar, no Agora São Paulo, graças ao teu filho. E também fiz até uma página, uma meia página na Folha de São Paulo, na página 3, que foi uma das maiores honras da minha vida outro dia, falando sobre sim ou não a respeito do chip da bola. Foi um grande... Eu tenho 63 anos, vou fazer agora quarta-feira. Você é um menino. E essa folha, essa matéria na Folha que eu assinei foi um dos grandes troféus da minha carreira. Eu me senti como um juvenil. Mas o Adriano chegou lá e me convidou para me tirar do Diário Popular para ir para Agora São Paulo. O Diário Popular ficou bravo e tal, mas eu fui para lá, já tá fazendo uns 15 anos. E a minha página Terceiro Tempo lá, segundo o Nilson Camargo, é a mais lida do jornal. A gente põe lá a opinião da época, do dia, tem o Personalidade, que hoje é o Mauro Betti, que era palmeirense, agora virou corintiano. E hoje... Pra mim você não precisa explicar, porque eu a vejo todos os domingos. Então dá uma olhada aí, talvez você não tenha chegado ainda, vai chegar daqui a pouco, porque hoje eu coloco, como o Tufano Silva, um dos meus companheiros lá do portal Terceiro Tempo, ele bota uma foto de cada programa de televisão que eu fiz. Porque eu sou do rádio, mas de 99 pra cá eu fiz trocentos programas de televisão e ele pensou as fotos todas, a página ficou linda. Tô lá até hoje, já faz uns 15 anos, graças ao Adriano, teu filho, muito obrigado a ele. E cadê ele? Adriano está em Ribeirão Preto, com seu escritório de publicidade, que tem filiais em Campinas e em outros locais por aí, em grande atividade. Muito embora saiba que o mercado publicitário atualmente anda bastante deficitário. Não para o Milton Neves, eu vi a relação dos seus anunciantes agora há pouco e sei que você continua realmente amealhando um extraordinário grupo de patrocinadores pela sua capacidade de trabalhar, evidentemente. Mas o mercado publicitário não está vivendo uma fase de euforia, como você sabe. A gente na carreira, você sabe melhor que eu, a gente tem bons e maus momentos, entendeu? Agora, num segmento, não falha. Programa meu de rádio e televisão não dá prejuízo. Nunca deu e não dá prejuízo. Agora, ô Flávio Araújo, falando de uma coisa maravilhosa da tua carreira que eu sempre lembro aqui, porque eu ouvi no meu radinho GE lá em Muzambinho. Você é o cara que teve o maior ibope esportivo do rádio brasileiro de todos os tempos, desde Marconi? Numa transmissão individual, sim. Numa transmissão individual, sim. A transmissão da luta do Éder Joffre em 1965 em Nagoya teve a maior audiência no Brasil de uma transmissão individual. É claro que ela não ganhou do grupo que transmitiu a Copa do Mundo de 58, quando eram muitas emissoras e muitos locutores. Mas eu transmiti sozinho, pela Bandeirantes e pela Pan-Americana, e então a luta do Éder Joffre contra Masahiko Harada, o Fighting Harada, como era conhecido. Essa luta teve 320 emissoras em cadeia por circuito telefônico, mais aquelas que pegavam o som das outras nas circunvizinhanças. Na verdade, nunca se fez um ibope a respeito, mesmo qualquer sistema que possa aferir esse aspecto jamais se colocou a campo, mas foi a maior audiência individual do rádio brasileiro, lembrada por muitos. Ô Flávio, quem sou eu para contradizê-lo? Porque eu tinha 13 para 14 anos lá em Muzambinho, eu ouvi essa luta, foi logo cedinho no nosso horário, 5, 6 da manhã,
E você transmitiu sozinho, sem comentarista, e a única rádio que fez foi exatamente, quer dizer, você empunhando o microfone. Enquanto que em 58, aliás, o único narrador da Copa de 58 de rádio que está vivo é o Braga Júnior, que nasceu no Espírito Santo, ficou aqui em São Paulo muitos anos e hoje está morando, se não me engano, na Bahia, ele é advogado. Na Copa de 58 tivemos a Rádio Clube de Pernambuco, aquele Ivan grandão também, que já faleceu, que era narrador Ivan Lima, que era da equipe Tupi, tinha também lá na Bahia, transmitia Belo Horizonte e Porto Alegre, entendeu? Porto Alegre com a Guaíba, que era campeã de transmissões internacionais. Então, mas você, na luta do Arada com o Éder, e você falava que o Éder, você não era patriota, como a gente falou aí, né? Foi patriotismo, fajuto aí. Você viu que roubaram o Éder lá. O Éder perdeu a primeira roubada e a segunda ele empatou, entendeu? Tanto é que o Arada não tinha nem 15, 20% do talento do Éder Joffre. Mas deixa isso pra lá. Eu entendo, até conversando com veteranos e tal, que a maior audiência esportiva do rádio todos os tempos foi a do Flávio Araújo na narração exclusiva narração da luta do Arada com o Éder em 1965. Em 58, com Pedro Luiz, Edson Leite e Mário Moraes, a Bandeirantes teria também tido 90% da Copa da Suécia. Até hoje eu tenho no ouvido aqui, placar na Suécia! Era o Edson Leite. Então eu acho que essa do Arada ganhou, viu, o meu caro Flávio? Foi sem dúvida alguma a maior audiência individual. Isso eu tenho certeza. Tá, agora falando de coisa ruim, você me perdoe. Até porque a tua nora formou-se em odontologia com a minha esposa, na PUC de Campinas. Lenice e o Rafael, meu filho mais velho, que estão no avião indo para os Estados Unidos agora. Eu vou hoje à noite com outro filho. E o outro filho vai terça-feira. A gente é igual o pessoal da Hebraica, eu sou sócio da Hebraica. A gente não viaja no mesmo avião, entendeu? A gente divide sempre. Não pode. O pessoal, o judeu não viaja com a família inteira. Como diz o Rafael Horn da Esser, a hora é Esser, tem que dividir. Então a gente dividiu também. E ela, minha esposa, formou-se com a tua nora. Eu queria saber como é que ela está, quantos netos o teu filho deixou, porque o teu filho, infelizmente, naquele acidente aqui em Congonhas, veio a falecer quando saiu de São Paulo, não sei por qual companhia, acho que é TAM, indo para Brasília, né? Sim, foi isso que aconteceu. Ele ia para o Rio de Janeiro, ele ia fazer uma conferência no Hotel Glória. Flávio Araújo, filho, era um grande engenheiro de comunicações, tinha inclusive um escritório dentro da própria USP, onde desenvolvia o projeto de uma das partes do submarino atômico brasileiro. Naquele voo da TAM, negligência, sem dúvida alguma, ou se quisermos procurar uma palavra um pouquinho mais forte, criminosa ação dessa companhia aérea, esse voo ficou 13 segundos depois de levantar voo. Mas ele continua vivo e muito vivo, viu? Ele continua tão vivo que sempre me manda mensagens no meu aniversário, e há um livro que se chama O Voo Não Terminou, psicografado pela minha mulher, Ivete Pinheiro de Araújo, que não é a mãe dele, mas que o recebeu aí em São Paulo, numa das visitas à casa da Rita de Cássia, de quem você está falando. E esse livro, O Voo Não Terminou, conta o que vive Flávio de Araújo Filho hoje nos planos espirituais, onde se elevou bastante e pode olhar por todos nós. Mas isso é uma questão de crença pessoal. Você perguntou da Rita de Cássia, ela mora em Florianópolis, tem 2 filhos, a Carolina, que é arquiteta e que mora em São Paulo, e que tem 2 filhos, que são meus netos, meus bisnetos, desculpe, e o Gabriel, que é engenheiro ambiental, mas que gosta muito de surfar, e que atualmente está em Bali, na Indonésia, de onde telefonou-me no dia do meu aniversário. Flávio Araújo, que quando eu recebi o título de cidadão de Presidente Prudente, meu irmão foi lá também, o pastor Paulo, ele foi, o Paulo, e quando ele começou a falar lá, e foi até a banda da Polícia Militar, o prefeito, os jogadores veteranos do Corinthians e da Prudentina, eu fiquei emocionado lá, e quando o Paulo... Aquiles estava lá.
E quando o Paulo começou a falar, ele é um grande pastor evangélico, e o Paulo começou a falar, ele falou assim, o Milton, eu vim aqui, Miltinho, porque eu sou o Paulinho Sapim. Hoje ele é o Paulo, o grande Paulo, muito respeitado lá na região do Presidente Prudente como pastor evangélico, e ele tem uma diferença a menos de uns 5, 6 anos, e ele me contou lá depois num jantar, naquele dia no Presidente Prudente, que você esteve lá também. Ele falou assim, ô Mirtim, você sabia que você fez o primeiro e terceiro tempo da tua vida lá na Fonte Luminosa de Muzambinho em 66? Eu falei, como assim? Não, o Brasil perdeu 3-1 para Portugal e você ficou fazendo um discurso xingando o Fiola, dizendo que o Fiola que convocou errado, porque a minha televisão era a Rádio Bandeirantes, a Rádio Tupi. Então eu queria que estivessem na seleção os jogadores dos quais eu tinha medo, mesmo torcendo pelo Santos. Entendeu? Então eu queria Valdir Joaquim de Moraes, Carlos Alberto Torres, Djalma Dias, Roberto Dias e Edson Cegonha, Dino, Ademir da Guia e Rivelino, Tostão, Pelé e Edu. Esse time, eu garanto que teria ganho a Copa do Mundo. Então ele me falou, o Paulo, que eu fiz ele era molequinho, eu tinha 12 anos, ele tinha uns 7, mas ele acha que eu fiz o primeiro e terceiro tempo da minha vida na Fonte Luminosa xingando o Fiola em 1966. Eu fiquei emocionado com isso, viu, lá em Presidente Prudente, e também com a tua presença. Muito embora o Fiola não merecesse os xingamentos, porque o último naquela seleção que mandava alguma coisa era o Fiola. Você sabe que enquanto o Dr. Paulo Machado de Carvalho puxou os cordéis, nós tivemos uma organização perfeita. Em 66, o Avelange, munido pela inveja, tentou retornar ao comando da seleção, tanto é que o Fiola convocou o Ditão do Corinthians e quem foi o Ditão do Flamengo. Então, era uma época completamente diferente e o Fiola foi o único paulista remanescente das conquistas de 58 e 62. Agora, o Flávio Araújo, quero que você ouça mais um gol de um dos maiores narradores esportivos da história do rádio brasileiro. O Zé Silvério, ele tem 2 grandes referenciais, 2 grandes ídolos que ele fala. Haroldo Fernandes, da Rádio Tupi, que passou também pela Bandeirantes, e Flávio Araújo, que narrou também na Rádio Record, narrou na Gazeta, mas você... Na Record não, né? Foi na Gazeta que você transmitiu, né? Eu narrei na Bandeirantes e na Gazeta, e por um período muito curto da excursão da Seleção Brasileira de 1963, pela Rádio Excelsior de São Paulo, na companhia de Edson Leite e Geraldo José de Almeida. Excelsior, que hoje era a máquina do som, hoje é CBN, que aliás bolaram realmente um slogan muito bom lá, que é o Washington Oliveto que fez. 10h33, vamos ouvir aqui Flávio Araújo, um dos referenciais da vida de José Silvério. 1-0, ganha a Itália, parte o Brasil, bola com Cerezo tocou na frente, passou a Roberto recolheu pela meia direita, fica no lance parado, olhando, define-se finalmente, entregou na direita, Nelinho disparou, ele penetrou numa bola que parecia quase perdida, ensaiou a sua bomba, ela partiu com um efeito incrível, foi fazer suar nas redes da Itália. Nelinho, o homem do foguete, o homem do canhão. Nelinho, o 13 está brilhando na camisa. O Zé Maria Corsi, que é um grande executivo nacional, ele que dá ordens pro Silvio Santos, o José Maria Corsi. O Zé Maria Corsi é um palmeirense doente. Ele me liga aqui dizendo o seguinte: como é bom ouvir o Flávio Araújo falando em guarda-valas. O goleiro era chamado de guarda-valas, e o que ele mais gostou como palmeirense é a equipe esmeraldina. Isso aí sumiu também da terminologia esportiva, da literatura esportiva, da crônica esportiva brasileira. O guarda-valas e a equipe esmeraldina. Você não tinha um slogan também, que a deusa estava brilhando? Como é que era que você falava depois do gol, não? Isso aí, inclusive, mereceu gravação comercial, né? Botando a deusa branca para fazer chuá nas redes. Isso aí foi feito uma gravação comercial na época. Quando a bola era só branca, você era o tempo da bola marrom, depois veio a branca porque tinha goleiro que tinha fama de cego, como o Picasso, o Cabeção, porque não enxergavam à noite, mas não é, pra bola marrom, bola marrom à noite não dá pra ver mesmo. Agora hoje a bola tem 200 cores, né, Flávio?
Mas você sabe que a bola branca continua sendo a principal. Você vai ver um jogo na televisão durante a noite com essas bolas que giram e tem as cores do arco-íris, você não vê aonde a bola vai. Quando a bola era branca, você via em todos os sentidos. Agora, não esqueça que nós irradiávamos futebol na época que não tinha número na camisa. Imagine que isso aí era mais complicado, não é mesmo? Olha aqui, ó, Márcio Papa também do teu tempo. Márcio Papa, meu forte abraço ao Flávio Araújo, o Igor Gabriel, eu vou dizer uma coisa pra você, a Olga Chulac, o que vem de mensagem, Eduardo Silva já falei, o Wilson Nunes da Cerezer, que vai mandar produtos também. Você pode falar do teu time hoje, não? Porque nós temos Cidra Cerezer Times, vou mandar 10 caixas de Cerezer do teu time. É o Palmeiras do teu time, não é? Quando eu era criança, era o Palmeiras por causa do Oberdan Catani. O Oberdan foi me cumprimentar numa preliminar jogada em Prudente e tiramos uma fotografia juntos e eu fiquei palmeirense. Depois que eu fui para o rádio de São Paulo, eu esqueci o meu time, honestamente esqueci. Hoje voltou a lembrança, mas infelizmente o Palmeiras da atualidade não dá para ser lembrado. O Sérgio Roberto Mazurki, que é ouvinte seu todos os dias... Foi ele que me avisou do teu aniversário. E ouve tudo o que eu escrevo, porque eu continuo vivendo da minha atividade esportiva, escrevendo para jornais e para sites. Ele me mandou uma relação com 213 jogadores contratados pelo Palmeiras de 2001 até agora, pedindo que eu selecionasse 20 craques nessa relação. Primeiro que craque para mim era Ademir da Guia. É difícil você chamar alguém de craque. Hoje é muito fácil chegar e dizer fulano é craque, quando na verdade não é craque, é bom jogador de futebol, tem excelentes qualidades, mas não é craque. E na relação que ele mandou de 213 jogadores, eu fiz uma série de 21, exatamente 10%, de jogadores de boa qualidade. Tá vendo? E essa entrevista saiu, um presente que o Sérgio Roberto Mazurki nos deu, porque ele que me alertou sobre o teu aniversário e deu o telefone. A doutora Del, apesar de ele não ser corintiano, eu gosto muito dele, o Hugo Balestrieri e a esposa Denise, o Clodoaldo Patti, o Rogério Galvão, que tem um site interessante, unicodono.com.br, mexe com carro, a Olga Chulac, eu adorava o Flávio Araújo, mas estou magoada por não ter ido ontem na sua casa dar um abraço no seu aniversário antecipado, que é dia 6. É que não me avisaram, não te acharam, Olga, mas se Deus quiser vamos ter muitos outros aniversários. Eu tô bem escondidinho. Olga Chulac, um abraço pra você. Flávio de Araújo, de Presidente Prudente, a terra do prefeito Tupã, cujo nome é Milton também. Um grande abraço pra você e parabéns pelos 80 anos. Netamente falar, se eu tesse essa chance de ter 80 também, viu? Eu desejo que você chegue lá, mas não precisa querer empatar comigo. Eu pretendo continuar, eu tenho aquela filosofia, eu estou pronto para morrer agora. Passei por muitos problemas de saúde nesses últimos 3 meses, mas eu acho até que não vou morrer nunca, como pensava o Ariano Suassuna. Na verdade, a gente não morre nunca. A vida continua em outro plano, mas continua firme. Quero dizer aos corintianos que eu tinha um prazer imenso em irradiar jogos do Corinthians, porque dava alegria ouvir o som daquela torcida. Então, na verdade, eu não tinha absolutamente nenhuma queda para este ou para aquele clube quando eu transmitia. E quero dizer também que é um privilégio chegar a essa idade. Na terça-feira, quando o Chico, meu irmão, estava aqui, ele tirou uma fotografia do bolso, uma daquelas tabelas que a Bandeirantes exibia. Eu recebia todo ano, da Tupi e da Bandeirantes. Com a fotografia do escrete do rádio, e começou a dizer assim, esse aqui está lá em cima, esse aqui está lá em cima. Na verdade, daqueles que estavam na Bandeirantes, quando eu cheguei lá em 1958, 1º de janeiro, que era a data colocada na minha carteira profissional, os únicos que ainda estão respirando somos eu e o Alexandre Santos. Ninguém mais. O Zé Paulo de Andrade começava aos poucos, mas ele ainda estava na Rádio América e ele ainda está por lá. Se houver algum outro, por favor, que se manifeste e que me desculpe, mas para mim não faz muita diferença e a passagem é uma coisa maravilhosa que acontece para todos nós. Eu fico imensamente grato, Milton Neves, pela sua lembrança de poder falar
com os amigos da Bandeirantes, com quem não falava há tanto tempo. Bandeirantes que para mim continua sendo Bandeirantes, hein? Esse negócio de Band para mim é simplesmente coisa do marketing moderno. Bandeirantes era o nome da emissora que em 1963 perdeu 2 equipes. Uma foi para formar a equipe 1040 da Tupi, a outra foi para formar a equipe da Record. E no fim do ano a Bandeirantes teve 73% de audiência de uma equipe que ficou comigo, com Mauro Pinheiro. Nós fomos buscar o Fiore Gilhote de volta, trouxemos o Hélio Rodrigues de Araraquara, eu fui buscar o Willy Gonzer em Curitiba e formamos um time que no fim do ano deu uma margem extraordinária, a maior margem que o rádio esportivo já conduziu. Mas isso era no tempo do rádio, é outra história. Os vencedores são vocês que continuam aí fazendo a cabeça da moçada e a audiência junto a todo mundo. Muito obrigado, Milton Neves. Na minha idade não se faz mais aniversário, mas continua se tendo muitos amigos, o que é o privilégio maior. Muito obrigado. Uma aula do Flávio Araújo, que marcou época desde 58 aqui na Rádio Bandeirantes. Deixa o logotô de fundo aí, meu caro Nelson Volter. E Bandeirantes, que ele falou aí, eu gosto de cultuar muitas coisas. Quer dizer, o nome mais bonito de time de futebol no planeta é Corinthians. Corinthians. Atlético, Cruzeiro, Santos, Portuguesa, São Paulo, Internacional, Grêmio, Fiorentina, Benfica, são nomes bons e tal. Mas o nome mais bonito do mundo é Corinthians. Por isso que eu fiz um adesivo uma vez, distribuímos gratuitamente 800 mil exemplares no começo dos anos 90, de todos os times, né? E aquilo o pessoal mandava envelope com selo e eu mandava até hoje tem gente que tem na janela, o pessoal manda e-mail hoje com foto e tal, quer dizer, tem alguns carros velhos que ainda tem lá pregado. Corinthians nada mais bonito. E tem uma foto, eu, a Marlene Matheus, que me telefonou essa semana, e o Vicente Matheus. Na festa do Buffet França, eu, santista, fui chamado lá e fui homenageado e tinha um painel enorme, assim, ó, de 5x5. Corinthians nada é mais bonito. Porque o nome Corinthians é o nome mais bonito dos times de futebol do mundo inteiro. Em Barcelona eu acho maravilhoso também. Real Madrid maravilhoso, Milan, Internacional, como uns aços, sabe? Juventus é batido, mas o mais bonito de todos é Corinthians, e eu concordo com o Flávio Araújo. Bandeirantes é realmente o nome. Agora a Band é a televisão, a Rádio Bandeirantes continua a Rádio Bandeirantes. O seu João Jorge Saad está aqui do meu lado aqui, ele está até balançando a cabeça aqui, porque ele gostava mesmo era da Rádio Bandeirantes dele, né? Então é uma coisa realmente que o Flávio Araújo tem muita razão. Então vocês que são mais jovens, isso aí tem que ouvir sempre. Eu tô atrás do Haroldo Fernandes, mas o homem não atende. Ferreira Martins também não gosta da entrevista. Onde é que vive o Haroldo Fernandes? O Haroldo Fernandes, ele vive aqui, ele tá aposentado como advogado da prefeitura, ele vive aqui uma vez, quando eu morava no Campo Belo, mas eu tenho um apartamento lá ainda, e eu passava uma vez, ele tava fazendo Cooper. Mas é que ele vive entre Lambari, o Caxambu, região das Águas. Me disseram que ele vivia em Caxambu. Então, você que está em Águas Santa Bárbara, e ele está numa dessas estações de águas também, mas ele não pode falar muito não. Mas eu queria te cumprimentar também por isso. Bandeirantes é realmente um nome espetacular. Agora o que eu lamento é que os grandes nomes do rádio, o Flávio Araújo nasceu lá em Presidente Prudente, Randall Juliano e o Fiore Gilhote em Barra Bonita, o Pedro Luiz em São Tomás de Aquino, estudou no seminário lá em Muzambinho, explodiu no rádio em Franca, veio para Santos também. Quer dizer, o Osmar Santos, o Luiz Costa lá aí de Oswaldo Cruz, Marília, o Silvério veio lá de Lavras. O Jorge Cury saiu de Caxambu, entendeu? Pro Rio de Janeiro. Você está prestando atenção das cidades que você está citando, de onde vieram esses locutores esportivos? Então, São Carlos, Eusé Italiano, José Peixoto. Do interior, Milton. Então, é isso que eu ia falar. O interior revelava. Eu também tô nessa lista aí, porque eu tô muito tempo, né? Eu também sou do interior. Então, a gente começava em alto-falante. Do alto-falante você ia pra radinha lá. Depois você ia melhorando. E você sabe por agora, que hoje a molecada não quer saber de alto-falante, não quer saber de rádio, quer saber de balada, de cheirar, de encher os picuá, de beber, de balada, não sei o que. A molecada não quer saber, pô. Há uma outra história que você não está contando. As emissoras do interior não transmitem mais futebol. Então acabou a escola. É preciso pensar nisso.
Vocês formam redes extraordinárias, têm um valor estupendo, não estou discutindo esse aspecto, mas as emissoras do interior não transmitem mais futebol. Elas recebem o som das grandes emissoras e o retransmitem. Como é que vai surgir novos locutores esportivos como Osmar Santos ou comunicadores como Milton Neves em cidades do interior? Mas, ô Na Flávio... Bandeirantes, na grande época da Bandeirantes, os únicos que não eram do interior eram o Zé Paulo de Andrade, que era de São Paulo, e o Mauro Pinheiro, que tinha nascido na Suíça. Todos os outros eram no interior. Então, mas a molecada hoje tá noutra, é muita balada, sabe? Namorar é muito fácil, conseguir aquilo que a gente conseguia só depois que casava, hoje é muito fácil, entendeu? Então, e você só tinha uma ou outra televisão, umas 3, 4, e umas 5, 6 rádios AM, não tinha FM, não tinha internet, não tinha televisão a cabo, não tinha tanto jornal, sabe? Então hoje... a molecada desencanou com um negócio chamado rádio esportivo do interior. Por isso que não está nascendo novos Flávios, Josevais, Osmares, etc. Milton, e tal. eu moro numa cidade que é uma estância hidromineral, onde não existe um campo de futebol. Simplesmente registre isso. Não existe aqui um campo de futebol. Na nossa infância você não corria 500 metros se não encontrasse um campo de futebol em qualquer das cidades do interior do Brasil. Hoje não tem campo de futebol. Então, como vai haver transmissão esportiva e se formarem novas plásticas, novos locutores esportivos? Impossível. Já começam na televisão. E na televisão, o próprio Galvão Bueno declarou outro dia numa entrevista à Veja que ele além do narrador, ele é um animador. Ele é um animador de auditório. O locutor esportivo transformou-se num animador de auditório, não mais aquele jornalista que fazia do futebol algo extraordinário, a linguagem universal, como eu falei pela primeira vez na Copa de 74 na Alemanha. Se não existe transmissão esportiva, não nasce locutor esportivo. Tá vendo? Aí, Flávio Araújo, receba também o abraço do Adriano Ambrosino, que aula do mestre Flávio Araújo, que aula, e também do Rogério Galvão, repito, do unicodono.com.br. São trocentas mensagens. O Fábio Senegalha, que escreveu um livro agora também. Todo mundo tá te abraçando. O amigão da galera, esse gordo, o popular Jarrão, esse também é maravilhoso, tá lá na ESPN, também outros filhos do Flávio Araújo. Eu tenho uma fiarada aí, viu? 90% maravilhosos e 10% de ingratos e ingratas. Um grande abraço pra você, Flávio, e viva o rádio, viva o scratch do rádio da Bandeirantes, cujo logotom tá tocando aí faz uns 3 minutos. Bom dia pra você em Águas de Santa Bárbara. Muito obrigado, Milton. Um grande abraço a você, um grande abraço ao público brasileiro que o ouve em todos os domingos através da Rádio Bandeirantes ou das emissoras que fazem cadeia. Um grande abraço mesmo e foi uma alegria poder voltar a falar com você. Muito embora o rádio esteja para mim longe no passado, continua vivo no meu coração. Cabral finta o primeiro cara, Ramos Delgado perdeu na sequência para Clodoaldo. Este entregando a João Edu. Edu dividiu e perdeu para Djalma. Djalma domina, insiste Edu. Toma a bola de Djalma, entregou pela meia esquerda, momentando Pelé. Pelé bateu o Baldock na velocidade, vai penetrar. Atenção, desceu sozinho, sai o goleiro e atira. Pra gol! Antártica, um gol que pode significar inclusive o bicampeonato paulista de futebol para o Santos Futebol Clube, arrancando desde a intermediária depois de a bola perdida por Djalma para Edu. Pelé foi sozinho, jogou diante de Baldock, de passagem como se estivesse no sprint no final de 100 metros, penetrou na linha de grande área, colocou no campo vencendo o Maidana, vencendo o Jorge.